Evangelho do 33º domingo do tempo comum, ano C. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Algumas pessoas comentavam sobre o templo, enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: Vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro, essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Uma nação lutará contra outra, um reino contra o outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e de governantes por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa de meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que irão ganhar a vida. Palavra da salvação. Por volta do ano 70 d.C., quando o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, o povo acreditava ter chegado o fim dos tempos, e foi nesta época que Lucas escreveu seu Evangelho. Nele, Jesus prevê que daquele templo não ficaria em pé pedra sobre pedra, mas isso não significava o fim do mundo, e sim um incentivo ao fortalecimento da fé na boa nova trazida por ele, que deve ser professada por todos os que nele creem, independentemente das dificuldades encontradas. Lucas escreve esse evangelho numa linguagem apocalíptica para suscitar os ânimos e a fé nos momentos de conflito. É próprio desta linguagem tomar fatos do passado como não acontecidos. Assim, no seu discurso, Jesus fala sobre os acontecimentos que precederão o fim do mundo, com a profecia da queda de Jerusalém e destruição do templo, e pede discernimento, pois essas catástrofes não são o fim do mundo. Pelo contrário, são sinais de que algo novo está nascendo na história. Jesus alerta sobre a deformação da verdade, lembrando que muitos aparecerão falando em seu nome, e orienta para tomarem cuidado e não serem enganados com doutrinas e profetas falsos. Ele anuncia também guerras e revoluções, porém, elas sempre existiram, pois basta olhar a história da humanidade. Cada cristão é templo onde Deus habita, e este templo, sim, deve ser preservado, não pode ser destruído, é edificado na oração e sustentado na prática dos ensinamentos de Jesus, que são os mesmos ensinados aos discípulos,
e não mudaram ou deixaram de valer com o passar dos anos. Muitas são as tentativas de enganar os cristãos e fazê-los acreditar em falsos messias ou em falsas previsões de fim de mundo. Cabe a cada um manter-se em oração para ter discernimento e não se deixar enganar. O verdadeiro cristão enfrenta as adversidades e as perseguições dos poderosos com a firmeza da fé e está sempre preparado para deixar que o Espírito Santo o oriente em suas palavras e ações, não se sentindo ameaçado, mantendo a certeza de que o Pai está sempre ao seu lado, fortalecendo e guiando sua missão de levar a boa nova.